Pode ser que dê. Bom, agora vamos aonde? Agora vamos abrir as portas do nosso consultório de pediatria. Exatamente hoje, o fabuloso, estrondoso Dr. Hugo Rodrigues vai abordar doenças muito comuns quando o frio aperta. Portanto, estamos a falar da pneumonia e bronquiolite. Um forte aplauso para o nosso médico pediatra. Olá, doutor! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então vamos a saber. Isto eu comecei por uma palavra que mete muito medo, que é pneumonia. As crianças apanham pneumonias? Apanham, é uma infecção bastante frequente que nós vemos, não digo todas as semanas, mas quase, particularmente nos meses de inverno. E é uma palavra que realmente assusta muitos pais. Quando nós dizemos a um pai ou uma mãe que o filho tem uma pneumonia, não é incomum aqueles olhos ficarem vidrados, logo achar que é uma coisa muito grave. Não, é porque às vezes dá internamento e tudo, não é? Pois, e se calhar era bom começarmos por aí, porque a maior parte das vezes as pneumonias são infecções, desculpem a expressão, correntes. São infecções que não levantam grandes questões e que se tratam como se trata uma amigdalite ou uma otite. E que não trazem complicações a longo prazo? A maior parte das vezes, Okay. não. Claro que há sempre exceções, há sempre situações um bocadinho mais complicadas, mas a maior parte das vezes a pneumonia trata-se, quando é provocada por uma bactéria com um antibiótico, trata-se em casa e esse antibiótico é para fazer durante uns dias em casa e sem risco nenhum para a criança. Claro. Não é por isso que a criança vai ficar mais fraca dos pulmões, como também se costumava dizer, ou que tem mais risco de fazer novas pneumonias. O que eu cresci a ouvir dizer aquela frase: fecha-me a porta que faz corrente, vais apanhar uma pneumonia. Apontada a dar nas costas. Exatamente. Qual é a forma de se apanhar uma pneumonia? Exatamente. Primeiro, não há forma de prevenir uma pneumonia. Pronto, esse é o primeiro aspecto. A pneumonia é uma doença infecciosa, pode ser provocada por vírus ou por bactérias. Okay. Geralmente são bichinhos que andam no ar e que as crianças contactam quando há alguém que tem esse vírus e que tosse e que espirra e, portanto, os vírus acabam por circular um bocadinho no ar. E outras vezes até são bactérias que existem no próprio nariz das crianças, na parte de trás do nariz, que as crianças, ao respirarem, introduzem nos pulmões. A maior parte das vezes o organismo é capaz de combater essa infecção, mas por alguma situação em particular pode não ser capaz, ou porque o bichinho é mais ativo, ou porque as defesas estão um bocadinho mais em baixo, e a doença manifesta-se. Portanto, não tem nada a ver com o frio, e até já falamos disso nos programas para trás. O frio, a única coisa que faz é que, como estes bichinhos gostam do tempo frio, existem em maior quantidade nos meses frios, mas não é o frio em si que provoca nenhum tipo de... Portanto, não há um cuidado que nós devemos ter para proteger mais ou menos as nossas crianças. Não tem a ver com o frio em si, não é? Cuidado com o frio é o conforto. A criança tem que estar confortável, nem ter frio a mais, nem ter calor a mais, é só isso. Não é por aí que vai ficar mais ou menos doente, porque está mais agasalhada ou menos. Se existir qualquer coisa lá, não há um surto de pneumonia no infantário, não é? Mas pode haver uma situação em que há muitas coisas respiratórias a acontecer. Evita-se que a criança vá ao infantário ou que vá à escola. Essa é uma questão difícil. Obrigada. Obrigada, eu gosto de colocar assim. É uma questão difícil, porque... Principalmente no primeiro ano e também um bocadinho no segundo, os meninos passam o inverno. O inverno sempre, com espirros, com ranho, com tosse, e é difícil ficarem o inverno todo em casa. Claro. Eu acho que se calhar faz algum sentido nós percebermos o que são marcadores de doenças ativas. Porque isto é fundamental. A infecção, às vezes, dá manifestações que, mesmo quando a própria infecção passa, essas manifestações se mantêm porque é o organismo a combater. Okay. O primeiro sinal que é importante as pessoas conhecerem é a febre. Sempre que uma criança tem uma infecção e está com febre, quer dizer que aquela infecção está ativa, está a evoluir. Portanto, o indicador de que a infecção está a ser combatida é quando a febre deixa de existir. Okay. Quando damos um antibiótico, a criança ao fim de um dia ou dois fica sem febre, quer dizer que está a responder a esse antibiótico. Mesmo que mantenha a tosse ou mantenha os espirros, porque vai manter durante 1 ou 2 semanas, que é o organismo a eliminar, digamos assim, as partículas que ficaram. Portanto, eu se calhar responderia que com febre faz sentido não irem ao infantário. Quando não têm febre, é difícil, porque às vezes são 3 meses a tossir. A tossir e com problemas. E às vezes, é difícil. Bom, isto é a pneumonia. O que é uma bronquiolite? Eu tive, quando era miúdo, uma bronquiolite. Que eu me lembro, não. Ainda mais comum que as pneumonias. Vou tentar É distinguir uma verdade que só coisa as da crianças é que têm bronquiolite. A bronquiolite é um diagnóstico que existe, depois depende um pouco das definições que se utilizam, mas que existe só no primeiro ano ou quando se quisermos alargar mais um bocadinho, até aos 2 anos de vida. A partir daí terá outros nomes. Na prática pode acabar por ser infecções semelhantes, mas o nome bronquiolite existe no máximo até aos 2 anos de vida. A diferença entre as duas é a seguinte.
Na pneumonia, o que nós temos é uma infecção do pulmão, que está cheio de ar, geralmente, mas que em alguma zona o bichinho entrou, o micro-organismo entrou, e o organismo, para combater essa infecção, vai produzir secreções, vai levar para lá células, e aquela zona do pulmão que está normalmente arejada vai ficar cheia de secreções e vai deixar de funcionar como normalmente. Portanto, é uma infecção localizada a uma zona pulmonar. A bronquiolite é difusa. A bronquiolite, o que atinge é a parte final dos brônquios, que são os tubinhos que levam o ar para os pulmões. Os brônquios, quando entram nos pulmões, vão-se ramificando cada vez mais, ficando mais estreitinhos, e a parte final chama-se bronquíolo. E a inflamação desses bronquíolos é uma bronquiolite. É tipicamente provocada por vírus. Portanto, a bronquiolite, por si, não precisa nunca de antibiótico. Isto é importante porque é provocada por vírus. E atinge de forma difusa os bronquíolos. Não dá estas zonas do pulmão que ficam cheias de líquido, mas dá de forma generalizada zonas em que o ar tem dificuldade em passar. E as próprias manifestações vão ser diferentes. O característico de uma bronquiolite é o barulho que as crianças fazem a respirar. A pieira. Os gatinhos. A pieira, os gatinhos. a piadeira. Os gatinhos. E isto é importante. Eu hoje não tenho voz para imitar a pieira, mas o que é esta pieira? É um som que as crianças fazem ao deitar o ar fora, quase como se fosse assobiado. É. Não tem nada a ver com aquele... Mas isso assusta muito os pais, isso assusta muito os pais. Pois. Eu lembro-me de ser pequenino, ir ao colo do meu pai, deitado no ombro dele. Lembro perfeitamente disto. Eu lembro-me de coisas muito antigas mesmo. Também sou há tantos anos. Não, eu era muito pequenino mesmo. E ir à casa do médico, eu devia estar cheio de febre. Esta cheia às vezes dá febre. Quer uma infecção, quer outra. Eu tive febre. Mas não é obrigatório que a bronquiolite dê febre. Nem a pneumonia, mas a bronquiolite não é obrigatório que dê febre. A maior parte das vezes não dá. Dá este som ao respirar, dá alguma dificuldade a respirar. E os meninos, nota-se que fazem um esforço respiratório aumentado. E a questão é que, como atinge bebés pequeninos, muitas vezes faz com que eles tenham dificuldade em se alimentar. E isto são os sinais de alarme que nós temos de conhecer. Um esforço respiratório aumentado, uma criança que não mama bem, que começa a ficar com os lábios arroxeados. A bronquiolite também pode deixar mazela já agora? Também, geralmente não. Não deixa? Geralmente não. E às vezes associa-se, por exemplo, a bronquiolite à asma, Sim. porque as manifestações são mais ou menos parecidas e até há uns anos atrás pensava-se que as bronquiolites de repetição poderiam dar uma asma. Não, o que se pensa agora é o contrário, é que muitas vezes essas bronquiolites repetidas já são sintomas de asma numa criança que está predisposta. Okay. Portanto, nós podemos estar a confundir as duas situações. Há muitos mitos relacionados com estas duas doenças, imensos. Mas nada tem a ver com... Quer dizer, o frio não é o detonador. Não, o frio é o transportador dos agentes. Não é detonador de nada. O frio é que traz os agentes e por isso é que quer uma infecção, quer outra, são mais frequentes no inverno. Embora também possam existir fora do inverno, mas são muito mais frequentes, como quase todas as infecções respiratórias, mais frequentes no inverno, porque há mais vírus e mais bactérias. Deixe-me só dizer, então, a dona Célia claro. Almeida diz: o meu filho, durante 2 anos seguidos, apanhou uma pneumonia por micoplasma, onde esteve internado. Curiosamente, no verão. É normal, depois disso, esteve sempre bem. No verão. Estava a falar do frio, que é o transportador. O micoplasma é um agente atípico de pneumonia. Não é nem mais grave, nem menos grave. É um agente atípico. E existe muito no inverno, mas também existe na primavera e no outono, e às vezes também no verão. Dá quadros mais arrastados um bocadinho. É característico das crianças em idade pré-escolar. Aos 4, 5, 6 anos é quando temos mais meninos com micoplasma e é uma infecção como as outras pneumonias. No caso dessa senhora, pelo visto, o filho teve que ficar internado porque teria algum sintoma mais grave, mas a maior parte das vezes dá-se um antibiótico, dá-se um xarope e trata-se em casa. E já agora, se calhar continuando até um bocadinho aquilo que disse para trás, gostava só de reforçar que quando se inicia um antibiótico a criança fica sem febre. A partir do momento em que fica sem febre, já não tem risco nem para ela de ter uma vida normal, nem para as outras pessoas de andar a contagiar. E isto eu gostava mesmo de reforçar esta imagem, porque são tratamentos que demoram 10 dias, muitas vezes, e há a ideia de manter os meninos fechados em casa 10 dias. Não, isso não há necessidade nenhuma, não há justificação nenhuma, desde que a criança fique sem febre, está a responder, pode fazer vida. Olha, deixe-me só dar-lhe uma informação, esta é só para si. A Ana Isabel Pereira Antunes diz que o Guilherme Brito está a ouvir o seu pediatra falar, portanto deve ser um paciente seu. Um beijinho ao Guilherme. Beijinho do doutor Guilherme, está bem? Agora, outras questões relacionadas com isto. Eu tinha uma casa cheia de crianças, não é? Quando um filho apanha pneumonia, o outro também apanha e uma bronquiolite logo a seguir... A
bronquiolite é mais contagiosa que a pneumonia. É? Portanto, quem tem um ranchinho de filhos fica com todos, assim, avariados? Não é obrigatório, mas tenho uma alta probabilidade de acontecer, não é? Acho que sim. É assim, relativamente à pneumonia, como é uma doença provocada por uma bactéria, geralmente, o risco de contágio é mais baixo. Existe, mas é mais baixo. Até como eu disse há bocadinho, muitas vezes são bactérias que existem no próprio nariz, portanto, apanha-se quase de dentro para fora. A bronquiolite não. É uma doença que até dá mais tosse do que a pneumonia, e como dá mais tosse também se elimina mais vírus e é muito fácil passar de uns momentos para os outros. Sinais para diagnóstico, sintomas. O que é que os pais devem estar atentos para não se assustarem, meus amigos lá de casa? Como é que é? Primeiro, em relação à febre, é sempre um sinal de que temos ali alguma coisa. Provavelmente, na maior parte das vezes em que surge a febre, serão infecções víricas, que não terão gravidade, mas é um sinal que realmente nos chama a atenção, e isto não é preciso explicar, que qualquer pai, qualquer mãe fica logo alerta quando a criança tem febre. Depois, a tosse. Tradicionalmente havia muita ideia de que as pneumonias davam tosses muito arrastadas e dizem, essa tosse, tu vais ver que ainda tens uma pneumonia, ou estás a tossir muito e isso ainda vai dar uma pneumonia. Esqueçam, a pneumonia, e eu já expliquei, como é uma doença localizada, geralmente pode até não dar muita tosse. A tosse que dá é só para eliminar as partículas que estão lá, portanto não é obrigatório que dê muita tosse. E muito menos, uma tosse arrastada vai causar uma pneumonia. Isso então é um disparate. Está bem? Portanto, a tosse pode existir nas duas. Caracteristicamente, na pneumonia provocada por bactérias, temos um atingimento do estado geral da criança. A criança está mais prostrada, está mais irritada, são doenças mais invasivas e, portanto, a criança está mais gravemente doente, em termos de aspecto, pode ter alguma dificuldade respiratória e alimentar-se pior. A bronquiolite afeta meninos pequeninos, dá essa tal pieira que eu falei há bocadinho, que é importante conhecer, dá tosse, que muitas vezes é frequente, às vezes é uma tosse que faz com que as crianças vomitem depois de comer, e que também é algo que preocupa muitos pais. Aí o truque é encher pouco o estômago, dá mais vezes e menos quantidade. Pode dar sinais de dificuldade respiratória, se calhar já vou explicar um bocadinho o que é isso, porque são sinais de alarme, Okay. E afeta crianças pequeninas. Pronto, basicamente isto pode ou não dar febre, muitas vezes não dá. E estes sinais de dificuldade respiratória, eu gostava só de chamar a atenção porque acho que as pessoas devem conhecer. Em qualquer infecção respiratória, um menino que a respirar está a abrir e fechar o nariz. Ou então que se vê a pele entre as costelas a ir para dentro e para fora, consoante faz esforço a respirar, ou até a pele aqui em cima do externo, são sinais que está a fazer um esforço respiratório aumentado. E deve ser visto. Nas bronquiolites é muito comum, nas pneumonias nem tanto. E aí o que é que se faz? Deve ser visto por um médico. Deve ser Claro. por um médico, que é uma dificuldade respiratória. Se for uma criança pequenina e estiver num esforço respiratório grande, tem mais risco de se vir a cansar. E se vier a cansar, podemos ter aqui uma espiral negativa. Temos aqui, de faz resto, uma sentido. senhora que conta, a Maria Moreira. Olá, Maria, bom dia. A minha filha teve imensas bronquiolites dos 6 aos 10 meses. Aos 10 meses foi internada com bronquiolite, um vírus na expectoração, e passado 2 dias descobriram o início de pneumonia. E foi aconselhado que a minha filha não fosse para o infantário até aos 3 anos. Isto é um Pronto. quadro um bocadinho particular, é não é? diferente, eu não conheço o caso, portanto Claro. é difícil dar uma opinião fundamentada. Primeiro, essa questão das bronquiolites de repetição é muito característico. Depois de apanhar uma bronquiolite, os pulmões ficarem mais reativos. É muito frequente e num espaço de 6 meses, mais ou menos, as crianças com uma infecção respiratória banal vão ter dificuldade respiratória, vão ter a pieira, vão ter a tal chiadeira. Isto é esperado que seja assim e nós devemos, depois de uma primeira bronquiolite, dizer aos pais, olhe que se calhar isto vai se repetir. E Vai normalmente- ser por um tempo limitado, mas vai-se repetir. Acho que é nossa função explicar isto aos pais. Às vezes, a bronquiolite pode ter complicações e uma das possíveis complicações é uma pneumonia. E aí já tem um tratamento diferente. Eu disse há bocadinho que as bronquiolites nunca precisam de antibiótico, e é verdade, a bronquiolite por si nunca, mas se tiver alguma complicação, o tratamento pode ter que ser ajustado. A Susana Dias diz, a minha filha apanhou uma pneumonia e demorou 5 dias para a detectarem. É normal? É porque a maior parte das infecções respiratórias, e a bronquiolite tipicamente e a pneumonia também acontece muitas vezes, começam por infecções respiratórias altas. Começam com ranho, aquela tosse, aquela obstrução do nariz, e só com a evolução da doença é que se começa a manifestar mais baixa. Mas em que altura é que nós devemos mesmo ficar preocupados e levar os nossos filhos ao hospital? 2 ou 3 conselhos práticos. Sinais de dificuldade respiratória, aqueles que falei, Logo. devem ser vistos. Uma febre difícil de controlar, que não cede bem à medicação e que a criança deixa de arrebitar quando baixa a febre, que isto é um sinal importante. A criança, quando tem febre, vai-se abaixo, mas quando baixa a febre, arrebita. Se não houver essa melhoria do estado geral da criança,
deve ser visto, ou então uma febre que ao fim de 3, 4 dias não começa a dar sinal de melhoria. E geralmente o sinal de melhoria é febre, começa a ficar mais baixa e mais espaçada. Olha, tenho aqui uma Se não houver essa evolução, deve ser Tenho visto. aqui uma pergunta de uma senhora. Bem, primeiro com uma constatação da Ângela Oliveira que diz: a minha filha tem agora 7 anos, já fez pneumonias, bronquiolites, imensas infecções respiratórias, algum dia irá passar. Sim, quando são muitas e fora do habitual, faz algum sentido olharmos com olhos, de ver, porque pode haver alguma predisposição da criança a fazer essas infecções respiratórias, seja algum problema nas suas defesas, seja até uma coisa que é muito frequente em pediatria, que são os corpos estranhos, os meninos que estão a brincar e aspiram um amendoim, um bocado de um balão e que se aloja nos brônquios e predispõem pneumonia. Olha, entretanto, uma senhora faz aqui, peço desculpa por interromper, mas como entretanto começam a chegar muitas perguntas, diz a Cláudia Colasso: gostaria de ouvir a opinião do doutor relativamente a uma coisa que eu não faço ideia o que seja. Cinesioterapia respiratória em bebés. Cinesioterapia respiratória. Cinesioterapia, o que é isto? É fisioterapia respiratória. Fisioterapia? Ginástica respiratória. Ah. Sim. Eu posso dizer que, eu não sei precisar agora, mas se calhar há 10 anos atrás seguramente fazia-se cinesioterapia, a tal ginástica respiratória, em todos os meninos com bronquiolites, por exemplo. Depois passou-se por uma fase em que os estudos foram mostrando que na fase aguda da doença, quando a doença estava em evolução, a cinesioterapia podia ser mais prejudicial do que benéfica. E em paralelo com, e portanto deixou de ser recomendado, em paralelo com esta mudança nas recomendações, foram-se desenvolvendo algumas técnicas de ginástica respiratória que afinal até podem ter benefício na doença aguda e, portanto, neste momento como é que estamos? Em fase aguda da doença, tem que se ter cautela. Nem todas as técnicas podem ser usadas, portanto aí temos que ser cautelosos, embora não é um não claro, é um nim. Depende do técnico e depende das manobras que vai utilizar. Nos meninos que fazem infecções de repetição, acho que aí pode ser benéfico, porque esta ginástica respiratória ajuda a criança a mobilizar as secreções, ajuda a ir limpando. Porque as crianças são imaturas, podem não conseguir limpar tão bem a quantidade grande de secreções que produzem, portanto aí pode ser benéfico. E está-se recentemente a voltar a ter um crescendo na cinesioterapia respiratória, porque parece mesmo ter benefício, principalmente nestas situações recorrentes. A última pergunta, tenho imensa pena para as mamães lá em casa que estão o doutor responde a tudo depois pelo Facebook. Vais fazer a pergunta da Elsa? Não, da Marta, que diz, porque o filho tem 2 meses, diz a Marta, e esteve a semana passada internado com bronquiolite. Veio para casa, mas continua a tossir muito e com pieira. Um pequenino, 2 meses. Pois, abaixo dos 3 meses, nós somos muito mais cautelosos, precisamente porque as coisas podem mudar de um dia para o outro e é um critério de internamento uma bronquiolite abaixo dos 3 meses. Portanto, eu percebo perfeitamente ter internado abaixo dos 2. Mas continua a tossir e tem pieira. Ela deve se assustar ou não? Às vezes mantém-se algumas semanas mesmo após a resolução do quadro. Calma, amiga. Se o bebê estiver bem, estiver a mamar bem e não tiver aqueles sinais de dificuldade respiratória que eu disse, acho que pode agir com tranquilidade porque vai demorar um bocadinho a passar. A Elsa Carabineiro é a última. Pergunta, Ventilan e Atrovent, é assim que se chama, não é? Sim. É a medicação prescrita, não é prejudicial quando utilizada com muita frequência? Não, a resposta não é prejudicial usando com muita frequência, desde que tenha indicação, como é lógico. Essa pergunta daria para aí 2 horas de conversa, que é um tema extremamente controverso em pediatria. De um modo geral, esses medicamentos são medicamentos que ajudam a abrir os pulmões. Numa bronquiolite, eu expliquei, os bronquíolos estão mais fechados, vamos dar medicamento para ajudar a abrir os pulmões. Os estudos não mostram que tenha uma grande eficácia. Na prática, nós vamos sempre testando e fazemos aquilo que se chama prova terapêutica. Dá-se a medicação, se a criança responder, mantém, se não responder, não vale a pena manter. Embora as nossas recomendações formais da Direção-Geral de Saúde são que para as bronquiolites nem sequer se deve dar nada porque não está provado que seja eficaz. Mas é difícil dizer a uns pais que têm um menino a arfar, atrapalhado, dizer, olha, espere e não lhe faça nada, fique-se a olhar para ele. Às vezes é difícil, portanto faz sentido testar, se funcionar deve-se dar e não há receio nenhum sobre o dar muito tempo, porque se tiver indicação não faz mal. É aquele que se põe naquela bombinha e... Pode ser dado ou com um nebulizador ou então com aquelas tipo bombinhas de asma com uma câmara expansora. Um grande aplauso para o doutor. Doutor, muito obrigado. Muitas perguntas sempre. Atenção, muito obrigada, doutor Hugo. Obrigado. Ora, atenção, o doutor responde a perguntas no Facebook. Atenção aí para casa.